Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um escritor famoso da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Beatrix Potter, que nasceu em 1866 e faleceu em 1943, e foi uma escritora e ilustradora, mas também uma micetologista e conservacionista inglesa, que é célebre pelos seus famosos livros infantis de grande originalidade e de valor intemporal. A sua obra mais famosa é o Conto do Coelhinho Pedrito, que conta as histórias, as travessuras do Peter Rabbit lá na horta do Sr. MacGregor, que em português chamam o Pedrito Coelho e o Sr. Gregório. Ora, Ellen Beatrix Potter nasceu em Kensington Square, em Londres, no dia 28 de julho de 1866. A casa onde ela nasceu já não existe, porque foi destruída tanto na Segunda Guerra Mundial, né, por aqueles ataques aéreos dos aviões alemães. E no local onde ela existia está agora uma escola primária de Busfield. E está lá uma placa azul no prédio a atestar que foi ali a casa onde viveu a família Potter. Ora, a família Potter pertencia à alta burguesia e era originária da zona de Manchester. O seu avô paterno possuía o que era então a maior fábrica de chita da Inglaterra. E o seu avô materno era um rico comerciante de algodão e também um construtor naval de Stalybridge. O seu pai, portanto, o pai da Beatrix Potter, que se chamava Rupert William Potter, era formado em Direito e exercia a advocacia, sendo especializado em Direito Patrimonial e Transmissão de Propriedades. Embora fosse advogado, ele seguia o comportamento dos velhos senhores abastados da sua época. Raramente exercia a profissão e passava os seus dias no seu clube de cavalheiros. A sua mãe, que era a Ellen Leach, depois Potter, embora gostasse de pintura, dedicava-se principalmente a cultivar as relações sociais, como também era típico, né, das senhoras da sociedade inglesa. A família mantinha-se com a renda herdada dos avós e de uma tia, da Beatrix. Além disso, o pai investiu no mercado de ações e no início da década dos anos 1890 ele era muito rico com os produtos da Bolsa. Os pais de Beatrix Potter não eram contra o ensino superior, mas, segundo as rígidas convenções da sociedade vitoriana, as mulheres da sua classe estudavam em casa e raramente iam para a universidade. Por isso, a Beatrix Potter foi educada em casa por três governantas, a última das quais, a Annie Moore, que era apenas 3 anos mais velha do que ela, ensinou-lhe, entre outras coisas, alemão e era também a sua dama de companhia. Então a Moore e a Potter permaneceram amigas para toda a vida. E os 8 filhos da Annie receberam muitas cartas ilustradas pela Beatrix, de que depois eu falarei mais à frente. A Beatrix Potter teve um irmão, que era o Walter Beltram, que nasceu em 1872, que era, portanto, 6 anos mais novo do que ela. A Beatrix e o seu irmão cresceram com poucos amigos, fora da família, portanto, e quando eram crianças tinham vários animais de estimação. E na sala onde eles então tinham aulas, né, lá com as preceptoras, mantinham ratos, coelhos, um ouriço e até alguns morcegos e ainda uma coleção de borboletas e de outros insetos que eles depois desenhavam e que estudavam aqueles peixinhos. Quando o Bertram foi estudar para fora, a Beatrix, que era sempre uma menina tímida, reservada e solitária, tinha como companhia os seus peixinhos de estimação, que ela até, quando ia assim, para férias um bocadinho mais prolongadas, levava com ela para férias. Nos primeiros 15 anos da sua vida, a Potter passou as férias de verão em Dalgise, que era uma propriedade perto de Perthshire, na Escócia, que ela depois, enfim, explorou e que lhe alimentou a imaginação e a sua capacidade de observação.
Depois, no ano de 1882, a propriedade de Delguise deixou de estar disponível e então os Potters passaram a passar férias junto daquela zona dos lagos, dos lagos ingleses. E então passaram a ir para o Rock Castle, que era situado perto do lago Windermere. Portanto, como já disse, lá naquela zona do Lake District, dos lagos ingleses. Aqui, a Potter conheceu Hardwicke Romsley, que era o vigário lá de Raw, que lhe passou o seu interesse pelo campo. O Romsley temia os efeitos causados pelo turismo e pela indústria lá na zona do Lake District. Então, a Beatrix Potter apaixonou-se lá por aquelas montanhas ásperas e pelos lagos escuros e aprendeu lá com o Romsley a importância de tentar proteger aquela região, que foi uma coisa, portanto, que permaneceu com ela para o resto da sua vida, como veremos também mais adiante. A Potter e o seu irmão tornaram-se grandes estudiosos e adeptos da história natural. A Beatrix aprendeu desde criança a apreciar a natureza de perto e mais tarde estudou depois a arte e história natural. Na adolescência, a Beatrix Potter começou a escrever um diário secreto em código. E 15 anos depois dela falecer, alguém conseguiu decifrar o código e esse então diário foi editado com o título de Beatrix Potter, a Journal. Portanto, Beatrix Potter, um diário em português. Ora então, agora, falando um bocadinho mais sobre a sua carreira artística e literária, eu diria que o interesse da Beatrix Potter pela ilustração e pela literatura foi profundamente influenciado pelos contos de fadas. Ela cresceu a ouvir e a ler as fábulas do Esopo, os contos dos irmãos Grimm e do Hans Christian Andersen, os contos tradicionais e mitológicos lá escoceses, também as histórias do compadre coelho do Joel Chandler Harris eram bastante apreciadas lá pela sua família e portanto, eram lidas às crianças. A Beatrix estudou e ilustrou também as histórias do tio Remus, lá também desse mesmo autor, do Joel Harris. E também os livros de ilustrações do Walter Crane, da Kate Greenaway e do Randolph Caldecott, que também a influenciaram. A Beatrix começou por ilustrar contos tradicionais, como a Cinderela, a Bela Adormecida, o Alibaba e os 40 Ladrões, o Gato das Botas, o Capuchinho Vermelho, mas ela depois, nessas ilustrações, incluía imagens dos seus animaizinhos de estimação. Durante a sua adolescência, a Beatrix visitava galerias de arte em Londres com bastante frequência e gostava de admirar as exposições de verão e de inverno da Royal Academy. O seu diário, como já vimos, foi publicado depois dela morrer, revela uma evolução nos seus gostos e a influência que exerceu sobre ela o artista Sir John Everett Millais, que era um amigo do seu pai, que foi o primeiro a reconhecer o seu talento crítico para interpretar e falar das ilustrações dos artistas. Embora a Beatrix tivesse um conhecimento profundo de arte, o seu estilo de desenhar e mesmo a sua prosa, a sua escrita, era único. Na década de 1890, a Beatrix e o seu irmão começaram a vender cartões de Natal e cartões para outras ocasiões, sem ser o Natal, aniversários e assim, que eles próprios desenhavam, enfim, para ganharem algum dinheirinho. E em 1890, a firma Hildesheimer and Faulkner comprou vários dos desenhos do coelho Benjamin para ilustrar um livro de versos que se chamou A Happy Pair, da autoria de Frederick Witherley. E em 1893, a mesma firma comprou-lhe mais desenhos para ilustrar outro livro do mesmo autor que se chamou Our Dear Relations. E no ano seguinte, a Beatrix vendeu uma série de ilustrações de rãs e também de versos para um livro que se chamou Changing Pictures, que era uma publicação que se fazia anualmente e que era bastante popular na altura. Ora, foram os primeiros rendimentos da sua atividade ilustradora e literária. E ela ficou muito satisfeita de começar a ganhar dinheiro e decidiu então começar a publicar as suas próprias histórias, em vez de fazer ilustrações para histórias de outros.
Ela foi incentivada pela sua ex-governanta e amiga, Talani Carter Moore. Sempre que a Beatrix ia de férias lá para o Lake District, ou mesmo para ainda antes, para a Escócia, ela tinha por hábito enviar cartas com desenhos para crianças que conhecia. E os destinatários de muitas dessas cartas eram os filhos lá da Annie. Principalmente o seu filho mais velho, que era muitas vezes doente e que se chamava Noel. Em setembro do ano de 1893, numa altura em que a Beatrix estava de férias lá em Eastwood, em Perthshire, ficou sem assunto para escrever na carta para o menino. E então resolveu contar-lhe uma história que inventou ali na hora sobre 4 coelhinhos que se chamavam Flopsy, a Mopsy, a Cottonwhale e o Peter, que em português estão traduzidos pela Fofinha, a Meiguinha, a Caudinha de Algodão e o Pedrito. Depois a Annie sugeriu-lhe que essa carta daria um bom livro infantil. E viria de facto a tornar-se uma das cartas infantis mais famosas, porque foram a partir dessa carta que começou a carreira literária de Beatrix, porque essa carta deu origem ao seu primeiro e famosíssimo conto do Pedrito Coelho. A Beatrix Potter teve bastante dificuldade em encontrar uma editora que publicasse as suas histórias. Depois de contactar cerca de 70 editoras e de receber muitas cartas de rejeição, ela então decidiu tratar do assunto sozinha. Criou um livro com ilustrações a preto e branco, com a história lá dos 4 coelhinhos, e mandou imprimir, 250 cópias, que ela pagou, portanto, do seu próprio bolso, com o seu próprio dinheiro. Então lá o abade, o Ramsley, que era, portanto, amigo da família, já falei, ajudou-a a rever a história e mais, mudou-a de prosa para verso. E ele próprio se encarregou depois de distribuir várias cópias lá do livrinho por muitas editoras de Londres. E uma delas, que era a Frederick Warner and Company, que era uma das que já o tinham rejeitado, mudou de ideias e decidiu publicá-lo, porque resolveu começar a entrar então no mercado dos livrinhos infantis pequeninos, de pequeno formato, né, das histórias infantis como hoje conhecemos. E então resolveu então comprar-lhe a história e editá-la, mas não quis lá os versos do Ramsley, que preferiu a prosa da Beatrix, a original. E foi assim que foi publicado. Chamou-se The Tale of Peter Rabbit e está traduzido em Portugal com o nome O Conto do Pedrito Coelho, que foi publicado no dia 2 de outubro de 1902 e que foi um enorme sucesso. Só desde outubro até o Natal desse ano vendeu 20 mil cópias e, enfim, tornou-se um fenómeno de popularidade, sendo considerado hoje um dos grandes clássicos da literatura infantil do século XX. Está traduzido em cerca de 36 línguas, contabiliza mais de 45 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Depois, no ano seguinte, foram publicados The Tale of Squirrel Nutkin, que em português é O Conto do Esquilo Papanoses, e o The Tale of Gloucester, que é, em português, O Alfaiate de Gloucester, que também tinham começado por ser cartas ilustradas lá para os filhos da Annie Moore. E nos anos seguintes ela continuou a trabalhar lá com aquele editor, que era o Norman Warren, da Frederick Warren, e publicou mais ou menos 2 a 3 livros de formato pequeno, né, daqueles livrinhos infantis, todos os anos. E atingiu um total de 23 histórias infantis que foram sendo publicadas, portanto, ao longo da sua carreira. A Beatrix era astuta e uma mulher de negócios, né? E então, logo no ano seguinte a sair lá o primeiro conto, ela começou a ver que aquilo daria para fazer ali um merchandising com aquilo. E então começou por lançar um peluche do coelho, e depois, atrás do peluche, né, começaram a vir muitas outras coisas. Não só do coelho, mas das diversas outras personagens. Livrinhos de pintar, jogos de tabuleiro, até papel de parede, com os seus peixinhos, cobertores para bebés, até conjuntos de chá com as gravuras dos peixinhos da Beatrix Potter. E daí hoje continuam a vender-se no mundo este material de merchandising da Beatrix Potter e a ser um grande sucesso. Ela, portanto, patenteou esse material e foi uma grande fonte de rendimento para ela e para a sua editora,
e deu-lhes, portanto, bastante lucro e continua, por vistos, a dar. A Beatrix Potter foi uma mulher solteira durante muito tempo. A sua mãe pressionava para que ela se casasse, pois naquele tempo não era de bom tom que uma mulher se sustentasse com o produto do seu trabalho, neste caso, que ela vivesse à custa dos seus livros. De qualquer modo, em 1905, o seu editor, o Norman Warner, pediu em casamento e ela aceitou e ficaram noivos. Mas isso não foi muito de vontade da família, porque, enfim, ele era considerado assim de uma classe inferior à deles e não gostaram. Ela nessa altura tinha já 38 anos e ele tinha 37. Mas o que é certo é que não chegaram a casar porque, tragicamente, no dia 25 de agosto desse ano de 1905, ele faleceu. Teve uma leucemia e morreu. Foi um enorme desgosto lá para a Beatrix Potter. Ela ficou devastada, devastadíssima, mas tentou dar a volta por cima e fez o máximo para superar esse difícil momento e trabalhou ainda mais do que o costume. E nesse mesmo ano, com o dinheiro então que ela tinha amealhado, comprou a sua primeira propriedade lá na zona do Lake District, que foi uma fazenda que se chamava o Hilltop, situada na aldeia de Near Surrey. A quinta e os seus arredores passaram a partir daí a constar também nos seus desenhos, né, das suas histórias. No ano de 1913, tinha então ela nessa altura já 47 anos, casou-se, finalmente. Casou-se com William Hillis, que era o seu advogado, que a ajudava nos negócios das quintas, porque ela depois desatou a comprar muitas propriedades ali à volta, com o tal objetivo, não é, de todo evitar a destruição daquele meio maravilhoso, meio natural, daquela zona dos lagos. E assim ela foi comprando propriedades, propriedades, propriedades. De tal maneira que, quando ela morreu, ela deixou uma quantidade de propriedades lá na zona. A Beatrix e o William tiveram um casamento feliz, que durou 30 anos, até morrer, e nunca tiveram filhos, mas a Beatrix foi um elemento importante lá na família do William. Teve uma relação muito próxima com as sobrinhas dele e ajudou ela e o marido, né, a tocar as meninas e tornou-se muito amiga da família do marido. A Beatrix Potter depois faleceu, no dia 22 de dezembro de 1943. Tinha então 77 anos de idade, com uma pneumonia e com complicações cardíacas. Morreu lá na sua residência, portanto, uma casa que ela tinha remodelado lá nas suas propriedades, que se chamaram-lhe Castle Cottage. Portanto, foi lá que ela residia, que ela morreu. Os seus restos mortais foram cremados e, portanto, não está sepultada em lado nenhum. Então, quando a Beatrix Potter morreu, então ela legou aqueles seus mais de 4.000 acres e as suas 15 fazendas, né, que ela já tinha ido acumulando ao longo da vida, doou-as ao National Trust, que era uma associação de proteção, de conservação da natureza, que tinha sido fundada lá pelo abade, né, o tal que lhe tinha metido o vício da proteção lá da zona dos lagos e que se dedicava, portanto, a conservar lá aquela zona e aquela sua beleza cénica, aqueles lugares de interesse histórico que continuam a ser ainda hoje uma reserva ecológica, não é? Lá da zona. O seu marido continuou a administrar as propriedades até morrer, e as propriedades, e não só, e também o seu legado literário e artístico, mas depois ele morreu poucos anos depois, mais propriamente em agosto de 1945, e então passaram então os pés para a administração lá da associação. Muitas obras da Beatrix Potter foram passadas ao cinema. Há filmes, há séries de televisão, nomeadamente séries infantis. Aliás, é engraçado que há dias, ao ver aqui o livrinho que agora já vou falar, com os contos da Beatrix Potter, o meu neto via assim: olha, eu já vi na televisão, quando era mais pequenino, uma série destes bonecos. Portanto, séries de televisão, filmes e mais, até inclusivamente, a própria vida dela foi transformada em filme. Há alguns filmes, creio que 2,
pelo menos um deles muito famoso, que se chama Miss Potter, que foi realizado pelo Chris Noonan, com interpretações de Renée Zellweger e Ewan McGregor. Este filme foi depois publicado em Portugal, em DVD, juntamente com o livro que conta a vida dela. E esse livro teve o título O Mundo Encantado de Beatrix Potter e que saiu, portanto, em conjunto com o DVD, editado pela Civilização, pela livraria Civilização, no ano de 2007. Esse livro foi escrito por Richard Maltby Jr. Ora, então vamos lá ver. E eu ia então falar dos seus livros editados em Portugal. Antes de mais, quero dizer que ela não escreveu só estes 23 contos. Ela escreveu cerca de 60 livros. Mas realmente aquilo que lhe deu fama e hoje se continua a ler e a torna famosa são estes 23 contos, destes 23 contos infantis. Portanto, foram sendo publicados ao longo dos anos, um a um, não é? Nestas historiazinhas infantis, em livros assim de grande formato, com capa dura, não é? Próprias para crianças, isoladamente. Mas, a certa altura, mais propriamente no ano de 2016, a editora PIM anunciou com muita pompa que iria publicar a obra completa, portanto, os contos completos da Beatrix Potter. Tencionava publicar aquilo primeiro em 4 volumes. Aliás, ainda saiu um, que foi lançado no dia 28 de julho desse ano de 2016, que era o 150º aniversário do nascimento da Beatrix Potter. Mas depois, enfim, deu-se o colapso da editora e ela não chegou a completar aquilo. Mas felizmente a Relógio d'Água agarrou esse projeto e lançou então, no ano seguinte, em abril de 2017, os contos completos da Beatrix Potter neste volume que eu tenho aqui. Editado, como disse, pela Relógio d'Água, onde estão aqui os 23 contos, os maravilhosos 23 contos da Beatrix Potter. Portanto, é um volume com capa dura, mas muito grande e pesado, que tem os 23 contos. Na capa tem um arranjo muito lindo onde estão muitos dos seus bonecos favoritos. Aqui temos o Pedrito Coelho, com a sua casaquinha azul, com as cenouras. E pronto, e temos muitos outros animais. Não sei se conseguem ver ali, assim, muito pequenino, ali ao fundo, está o Senhor Gregório a trabalhar, lá na horta. E pronto, e há ali os chapins, de que ela fala nos contos, há os arganazes, está ali, olha, não sei se veio, ali a Palmira Patarata, que é a personagem principal de um dos contos, que é, portanto, uma pata muito, muito engraçada. E, portanto, é um livro maravilhoso que eu andei agora a ler esta semana. Estes contos fantásticos, maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. Onde aparecem estes animais com atitudes de gente humana, não é? Portanto, humanizados, com vícios típicos do ser humano. E portanto, são muito instrutivos os contos dela, muito educativos e que são altissimamente aconselhados para todas e quaisquer crianças. Eu gostei deles todos, eu nem sei que contos há que aqui ia de escolher para dizer que aquele que mais gostei. Evidentemente gostei logo do primeiro. Eles estão aqui publicados por ordem também que saíram na edição original, entre os anos de 1902, como já disse, que saiu o conto do Pedrito Coelho, e que vai até ao ano de 1930, que foi quando saiu o último conto, que é o conto do Porquinho Robinson. E já agora, o conto do Porquinho Robinson até foi um daqueles que eu mais gostei. Eu, adulto, porque eu acredito que as crianças é capaz de ser, se calhar, um dos que gostam menos, porque é um conto muito grande, é o maior deles todos, que ocupa aqui muitas folhas, muitas folhas, muitas folhas, e tem muito pouquinhas ilustrações a cores, é quase todas a preto e branco, e portanto, são capazes das crianças, não, enfim, se cansarem, sobretudo as mais pequeninas, não é? Se cansarem um bocadinho dele. Mas é um conto, é uma história maravilhosa, que é baseada na história do Robinson,
né? Lá da Ilha Deserta, em que de certo modo, uma adaptação dessa história. Na verdade, é da história de um porquinho também que tem assim uma aventura semelhante e acaba por ir a viver perdido numa ilha deserta, tal e qual como o Robinson. É um conto também muito engraçado. Mas pronto, aquele mais famoso, como eu ia dizer, é o primeiro, o do Pedrito Coelho. O Pedrito Coelho, que era um coelho muito maroto, era um daqueles tais 4 irmãos, não é? Que era a fofinha, a meiguinha, a caudinha de algodão e o Pedrito, e ele era um marotão. As irmãs eram assim muito calminhas, muito educadinhas, mas ele era muito maroto. E a mãe fartava-se de lhes ralhar: olha, não vão para a horta do senhor Gregório, porque senão ele ainda vos apanha e faz-vos a mesma coisa que fez ao vosso pai. Acabam transformados numa empada. Portanto, não, nada, tenham cuidado. Mas o rabino do Pedrito, logo a primeira coisa que ele fez foi ir para lá. Furou por baixo de um buraco lá debaixo da cancela da entrada e andou por lá com umas cenouras a fazer disparates. Mas até que o senhor Gregório o viu, correu atrás dele, ele fugiu, teve lá muitas aventuras lá dentro, até que finalmente, que por grande sorte, lá conseguiu escapar-se e lá conseguiu fugir, mas olha, o seu casaquinho azul e os seus sapatinhos ficaram lá. Ele veio despidinho, se quis conseguir chegar a casa. E depois a mãe fartou-se de ralhar com ele e ele ficou-lhe de mena. Mas há aqui muitos outros, ele fala contos sobre esquilos, contos sobre patos, contos sobre arganazes, sobre cães e gatos. Olha, um conto também muito interessante é o conto que é o conto do gengibre e do pepino, que era um cão e um gato que tinham uma loja, um comércio, mas não eram muito espertos. Eles tinham muito bom coração e então fiavam a toda a gente. Vendiam tudo e as pessoas, não, lá os animais, não é? Não lhe pagavam e ia tudo para o livro dos calotes. Até que, a certa altura, coitadinhos, acabaram por falir e a loja fechou. E depois, uma outra loja, que era a loja da Michelina Trimlix, que essa é falada lá num outro conto que está mais atrás, que essa sabia viver melhor, não fiava, e essa que ficou a ganhar com a falência da loja do gengibre e do pepino, portanto, lá do cão e do gato. Pronto, e há muitos outros contos. Eu agora até gostava de falar de todos, mas não posso, não tenho tempo para isso. Tenho que me ficar por aqui. Aconselho que leiam o livro e que comprem e que o leiam, porque é de facto um livro maravilhoso para lerem às vossas crianças. Há aqui contos para todas as idades, para crianças desde os 3 anos ou para aí, ou menos, e até crianças já maiorzinhas, até quase adolescentes. E também os adultos também gostam, como eu gostei muito de ler. Ora, e para terminar, eu iria dizer que a Beatrix foi uma mulher muito para além do seu tempo e que legou à humanidade uma produção literária que vai para além de qualquer esfera temporal. O mundo desenvolvido pela autora, que há um século atrás, ainda hoje, reflete as tendências e é seguido pelos autores e ilustradores infantis. As suas personagens podiam ser perfeitamente frutos do mais moderno arsenal visual e textual dos nossos tempos. Saltam das páginas dos seus livros pequenos coelhos travessos, ratinhas de idade avançada e bem dispostas, repletas de ardis, as quais lembram muitas vezes as nossas avós e bisavós, que todos nós conhecemos, felinos dissimulados que provocam desconfianças. O senhor Gregório, que era um proprietário resingão, sempre a afugentar os coelhinhos aos gritos, né? Acusando-os de ladrões, de gatunos. A dona Gregória, que às vezes se descontrola e que insulta o marido, e que até às vezes atira-lhe com um repolho à cabeça, através da janela lá da cozinha. Depois aparecem pássaros fiéis e atentos, prontos para guiar
os seus amiguinhos coelhos através do bosque, em segurança. Até, inclusive, lá no conto do Peter Rabbit, há uns bonecos feitos lá com roupas do Peter para espantar as aves, mas que não conseguem meter medo a ninguém. Portanto, são personagens maravilhosas que ainda hoje todas as crianças adoram ouvir ler ou ouvir ler. E pronto, olha, por hoje me fico por aqui. Gostei muito de vos falar hoje desta autora de literatura infantil, porque todos nós temos dentro de nós, por mais idade que tenhamos, uma criança que nunca morre e é importante que a gente mantenha viva esta simplicidade e esta criança que vive dentro de nós. Espero para a semana poder cá estar de novo para vos falar sobre outro autor importante da literatura mundial. Espero que tenham gostado desta vez. Ora, passem muito bem!